Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesta manhã. Então é com muita alegria que a gente retorna nesta casa. Queria agradecer a oportunidade a todos. Meu nome é Cláudio. Então que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver carinhosamente nesta manhã. Então vamos nesses instantes, aproveitando essa oportunidade, que estamos nesse ambiente de paz, nesse oásis de boas energias, junto aqui dos amigos espirituais que estão identificando todas as nossas necessidades, sondando os nossos corações, vamos permitindo-nos uma harmonização nesses instantes, tirando das nossas mentes ansiedades, preocupações. Vamos nos permitindo estar completos aqui, conectados com esta casa maravilhosa que é luz, que é paz e tem muito a nos oferecer. Nesses instantes, vamos registrando aqui junto a cada um de nós a presença dos nossos mentores individuais, agradecendo por todo o seu amparo, por todo o seu auxílio, desde o início da nossa reencarnação. Vamos junto do nosso querido mentor individual, sentindo a presença, o envolvimento amoroso aqui da nossa mãe espiritual, a mãe do nosso amado Mestre Jesus, pedindo que ela possa nos envolver no seu manto azul fluídico de paz e muito amor, dulcificando e acalmando os nossos corações, pedindo que a nossa mãe espiritual nos aproxime de Jesus, o seu filho amado, nosso mestre, ao qual agradecemos por todo o seu evangelho de amor, por todos os seus exemplos, que nós possamos ser inspirados nesses instantes a introjetarmos os seus ensinamentos, aos quais a maioria deles já temos conhecimentos, o teórico, mas ainda não permitimos a nossa transformação moral em essência. E ansiamos por isso há milênios, há muito. Auxilia-nos, amado Mestre, para que hoje seja um dia onde nós possamos encontrar as forças necessárias, conseguir dar os passos aos quais tanto almejamos, no sentido de permitir essa transformação do Evangelho no nosso íntimo, mudando os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida. E a Jesus agradecemos e visualizamos a sua figura já conhecida, nos envolvendo, nos encorajando a seguir os seus ensinamentos. Ao Mestre, pedindo que ele nos auxilie para que nós possamos aproximarmos de Deus, o nosso Pai Criador, que nesses instantes, sentindo-nos os nossos corações entrelaçados nessas energias de amor que nos une a todos nós, irmãos, numa grande família. Ao nosso Pai agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo nessa manhã, nesse momento. Agradeço a todos pela oportunidade. Meu nome é Cláudio. É com grande alegria que eu retorno aqui a esta casa bendita, que nos acolhe com tanto amor, de uma forma tão especial. Então, a proposta de tema para nós refletirmos essa manhã é falarmos sobre o casamento, né? Então, nós temos que, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que o casamento é um sinal de progresso da nossa humanidade. E eu fiquei pensando por que o Kardec está considerando o casamento como um sinal de progresso. E eu refleti que com o casamento, a união de dois seres, eu começo a pensar no outro. Porque antes, quando eu estava sozinho, né, cada um pensa em si. Você não precisa se preocupar com o outro, você vai levando a sua vida de forma mais egoísta.
E o casamento, ele nos proporciona essa oportunidade de eu colocar o outro também no meu ponto de visão, trazer para o meu coração. É uma pessoa que eu vou cuidar e que eu vou permitir que ela também cuide de mim. A felicidade é algo que é um anseio de todos nós, seres humanos. Nós ansiamos por ser felizes. E o casamento, de uma forma, não vamos colocar de forma unânime, mas grande parte de nós vemos no casamento uma oportunidade para sermos felizes, onde a gente vai buscar a nossa realização. E o que nós percebemos muito, né, nos filmes, nos finais dos filmes, nos contos de fadas, nos finais das novelas, são os encontros ali dos casais, selando, como se fosse selando ali toda uma jornada, conseguindo ali o casamento, aquela celebração, aquela festividade, numa alegria das famílias, dos amigos, num momento muito especial. Nos contos de fadas, né, normalmente termina, casaram e foram felizes para sempre, né, e aí tem ali como se a vida continua, né. Mas passado a lua de mel, a vida verdadeira começa, né. E o casamento, ele pode nos trazer ali alguns desafios, porque às vezes a gente tem uma visão ingênua de que aquela expectativa inicial, daquele amor, ele vai sobressair a tudo, a gente não vai ter problema. Às vezes a gente nem pensa que vai ter problema, né? A gente só vê o melhor do outro, a gente pinta um quadro ali maravilhoso, onde a gente não tem dúvida e decide: "Não, eu quero me casar". E muitos casamentos acontecem por N motivos. Às vezes, comodismo, a pessoa simplesmente ela não tem uma afinidade com o outro e ela se decide casar para não ficar solteiro. Às vezes a própria sociedade cobra, né, para a gente não ficar para titio, para titia. É meio que de certa forma, uma imposição. A gente pode ser que às vezes existam casamentos por interesses materiais, porque seja conveniente eu me associar a essa pessoa, eu me casar com essa pessoa, porque ela tem recursos, então vai me prover uma vida financeira confortável. E num primeiro momento, tudo isso pode ser tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas num segundo momento, as coisas podem ser que começam a trilhar por caminhos mais desafiadores. Existem também casamentos, esses que acontecem ali com boas intenções, e às vezes precisa do amadurecimento, porque no primeiro momento, quando se tem ali, está namorando, a gente só vê o melhor do outro, e quando casa, pode ser que a gente caia na situação da gente começar a aparecer os defeitos, e a gente colocar esses defeitos em evidência, e a gente esquece o que de bom tem a pessoa. Eu só passo somente a valorizar os seus defeitos. E isso é muito perigoso, porque aquilo que eu visualizo, que eu ponho atenção, ele ganha força, ele ganha relevância. E a gente vai se perdendo. Então o casamento ele vai perdendo aquele brilho que, que ele que teve nos primeiros momentos ali. Eu me recordo de uma comédia romântica que foi lançada em 2004, do ator Adam Sandler, onde o nome do filme é Como se Fosse a Primeira Vez. O ator, ele é um conquistador, e a atriz, ela tem um problema de memória, então ela perde as memórias curtas dela. Então ela fica vivenciando, repetindo os dias. Então toda vez que ela dorme, no outro dia, quando ela acorda, ela esquece de tudo que aconteceu no dia anterior.
E aí, nesse filme, há o casamento desses dois, e aí todo dia o ator ele precisa reconquistar a sua esposa novamente. E às vezes a gente esquece disso, caímos na rotina, os afazeres, temos as atribulações do dia a dia, faz com que nós colocamos ali menos energia no nosso casamento, menos energia na nossa relação do cônjuge, de ambas as partes. A mulher que sai para trabalhar, chega cansada, o homem também, o trânsito, as crianças, o para casa. E aí a relação entre os dois, ela vai se caindo num deterioramento eh, perigoso, porque se eu não é como se fosse um jardim. Se você tem um jardim, se você não cuida, se você não rega, se você não arranca as ervas daninhas, às vezes do ciúme, às vezes do egoísmo, da vaidade mesmo, isso tudo colabora para que a relação caia caminhe para uma situação que fica, às vezes, muito desafiadora, mas o casamento, ele não tem receita, digamos assim. A receita é a gente procurar esse cuidado dia a dia, esse respeito mútuo, porque é uma união de duas pessoas criadas em famílias diferentes, com hábitos diferentes, e ali eles, quando se unem, e cada um tem uma visão, e é importante a gente estar olhando para a mesma direção, a gente precisa caminhar junto. Cada um faz o seu próprio caminho, mas a gente caminha na mesma direção. Porque se estiver indo cada um para um lado, fica muito difícil. E o casamento é uma oportunidade da gente, às vezes, trabalhar os resgates do passado. Às vezes são as situações ali que são realmente desafiadoras, né? O comportamento de um ou de outro. A gente precisa entender que, na visão do Espiritismo, não existe ao acaso. Se foi permitido ali a união dos dois seres, existe algo em comum entre eles, existe algo a ser construído entre eles, existe algo a ser resgatado. E é uma oportunidade da gente estar recebendo os nossos irmãos, os nossos espíritos que estão no plano espiritual, para poder dar continuidade aqui no seu desenvolvimento. Porque no plano espiritual a gente estuda, a gente é amparado pelos nossos mentores, mas aqui a gente coloca à prova esses conhecimentos que aprendemos na parte teórica, para poder, na prática, vivenciar, absorver de fato esse aprendizado para cada um de nós. E através dos filhos, né? Naturalmente, muitos casais optam por não ter filhos. Naturalmente, muitos casais não conseguem ter os seus próprios filhos, mas nada impede de. Mas filho é do coração. Se a gente, por exemplo, considera a opção de adotar, é algo muito bonito e é filho do mesmo jeito, né? Então nós temos no casamento essa oportunidade de resgate. Por isso, o cuidado que a gente precisa ter quanto a analisar a questão do divórcio. Porque às vezes o casamento ele cai numa situação que realmente fica desafiadora. E se eu pensar assim, não está dando certo, eu vou desistir, eu vou divorciar, o Espiritismo não proíbe e o Espiritismo não incentiva o divórcio. Isso é particular de cada casal, de cada um.
precisa ser pensado, precisa ser avaliado. A gente precisa procurar ali resgatar, se estamos juntos, temos algo por construir. Se estamos juntos, temos algo por resgatar. Eu tenho uma responsabilidade com você e você tem uma responsabilidade comigo. Ambos compartilham de uma responsabilidade. Ninguém tem tudo e ninguém é carente de tudo. Que às vezes a gente olha para o outro e fala assim, não, mas ele é assim, a gente detalha uma lista enorme de defeitos. E, de fato, nós somos seres imperfeitos. Quanto a isso, não existe novidade nenhuma. Mas a gente esquece de pontuar aquilo que a pessoa tem de mérito, às vezes o esforço. E aí a gente vai de forma, tenta a saída mais fácil, que seria o divórcio, o que depois pode trazer algumas, eh, alguma complicação no sentido de que vai precisar de passar por essa experiência novamente, em outro momento. E se estamos juntos agora, vamos fazer de tudo para a gente poder salvar o casamento, para salvar a nós mesmos, para a gente não perder, para a gente não se perder, não perder tempo aqui, porque é uma grande responsabilidade a gente estar partilhando da vida do outro com a gente. Isso é algo muito sagrado. A pessoa se coloca para caminhar ao nosso lado. Existe, sim, as particularidades, nós não podemos ser inocentes e pensar que o divórcio, ele não é o mais, não é indicado. Sim, existe os casos em que o divórcio, ele é indicado, ele é o mal menor. Porque às vezes há tanta desavença, há tantas brigas, a situação está tão insustentável, filhos presenciando ali brigas constantes. Então, assim, isso é tudo muito perigoso para todos os envolvidos. Então, nesses casos, e o casal vai saber identificar qual que é a melhor solução, se eu ainda se eu ainda tenho condições de resgatar, não, vamos tentar, vamos retomar, seguimos juntos, tenta ali, o passado, às vezes a gente não consegue apagar o passado, porque ele deixa marca em nós, mas a gente precisa com fé, com esperança, acreditar que nós somos espíritos em evolução e que o nosso passado não nos define. O que vai nos definir a nossa capacidade de mudança, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de transformar, transformar em pessoas melhores, de transformar ali o meu lar, fazendo o evangelho, a gente trazendo o evangelho para dentro do nosso lar, procurando, na medida do possível, vivenciar, a gente sendo companheiro, a gente sendo parceiro, a gente sendo fiel, a gente sendo, permitindo-nos expressar a nossa fragilidade. Falo, nossa, eu tô sentindo tá tão difícil para mim tal situação. Às vezes a gente tem casos de que os casais não se comunicam, não há comunicação, não pergunta como que foi o dia. Tem aquela música do Kid Abelha que fala assim, que o nosso amor se transformou num bom dia. Às vezes dá aquele único bom dia, assim, meio entre os dentes. E é isso. Nós precisamos estar atento, abrir os nossos olhos, porque às